Bem-vindo ao Divã, uma catarse menos um trauma na sua vida. Antes eu tô refletindo sobre algo, agora, espontaneamente, causa e efeito, né? Não existe causa e efeito, é um modo que a gente usou para separar uma coisa da outra, mas é um contínuo, uma dialética. Mas, tipo assim, expor a causa e o efeito, a superfície deles, não é expor a sua natureza intrínseca, entendeu? Eu não sei se deu pra entender ou não. Mas tipo, tá, eu falar que eu agi com raiva porque outra pessoa me causou raiva, ou seja, a causa e o efeito é a minha raiva, não diz sobre a natureza da causa e a natureza do efeito. O que há de processo interno naquelas coisas, entendeu? Aí eu queria expor um texto onde eu falo sobre o tempo, mas antes eu falo outras coisas, tá? Sufista contra sofista. O amor não é relativo, mas é relativo a Deus. Ele não é comparativo. Não sei definir, metrificar, relativo a você. Mas ele é em relação. Mas ele surge de um parâmetro axiomático que eu chamo de Deus. Por isso é relativo. Ou seja, eu tô falando, tá, o que é relativo mesmo? É aquilo que depende de outra coisa. Tipo superveniência. Ou seja, ele depende de fatores externos? Não, ele não depende. Ele é algo interno, que é projetado no externo. Mas ele depende de um fator que fundamenta ele. E nesse caso é Deus. Tá, tempos são conjuntos de eventos desencadeados por causa e efeito, e é a medida do movimento. Delta T, delta S e V barra M. Ou seja, Δt é a variação do tempo, ou seja, o tempo varia quando, por exemplo, um objeto é deslocado até o chão, ocorre um movimento no espaço e no tempo. Δs é a variação no espaço, ocorreu um deslocamento. E Vm, se eu não me engano, é a distância, o cálculo usado para fazer a distância entre o objeto. Eu sempre esqueço, tá? Porque eu não necessariamente fico anotando num bloquinho de notas, sabe? Passado e presente são interpenetrados, segundo o Bergson, né? Essa noção de tempo dele, que ele fala que... Eu não sei muito bem, mas ele fala que a memória, ela pode... Não, a questão da memória, né? O passado sempre pode voltar e ressignificar o presente. Eles sempre estão em contato de modo quase autônomo. O meu intelecto me traz memórias como o mar que traz as coisas de volta. O processo durativo, quantitativo, representado por unidades de medidas temporais, não representa a forma qualitativa de experienciação temporal. É a percepção subjetiva que percebe a entropia. Se não fosse essa percepção, não haveria desordem se formando, no sentido psíquico mesmo. Tipo assim, haveria uma desordem, mas se não houver um ser a qual atribui ordem e processos intermediários até a desordem, não haveria desordem, porque no universo é isso, tá acontecendo, mas ninguém, não é um ser consciente para se importar. Se uma vida tiver um mês e outra 2, isso significa 30 dias a mais para uma e, consequentemente, 30 dias de possibilidades. Mas isso significa objetivamente que uma vida vale mais que a outra, ou que uma tem mais vivência? Se eu, sendo jovem, sou capaz de demonstrar maturidade digna de alguém muito mais velho, isto implica que a idade psíquica não está contida na idade cronológica, e minha idade fisiológica pode se diferir das outras duas, à medida que meu corpo funciona mais rápido ou mais lento. Se eu causo em mim diabetes ou colesterol, isso deficita o meu corpo e ele deixa ele mais velho. Eu não estou falando que eu sou mais maduro que qualquer outra pessoa, eu só estou explanando
um raciocínio, entendeu? Eu só tô falando, sabe? É isso, eu não tô, sei lá, usando exemplos reais, de fato. Tá, vamos continuar com a exploração. Posso abarcar com pouca idade o pensamento grego. Isto me faria estar muito adiantado em termos de raciocínio, como se eu surrupiasse de pessoas maduras com pensamentos com 1000 anos de idade, incorporasse eles em mim. Viver sobre a pele de modo imaginário de um personagem fictício me faz viver uma vida temporariamente e eu posso com isso amadurecer, sofrer por antecipação ou se arrepender. Ah, tá. Eu faço uma pergunta. Sofrer por antecipação ou se arrepender por não ter tentado. Ou se frustrar. Não. Caralho, eu sou muito burro. Sofrer por antecipação ou se arrepender por não tentar. Ou se frustrar depois de tentar. Geralmente eu faço os três, né? Que eu falei aqui. Tão amargo e tão diabético. Pessoas de plástico no mundo concreto. Minha casa é feita do amor de alguém que me rejeitou, revestida de nihil. Normalmente a alma conduz o corpo à realização, dentro do mar de causalidade. Mas o desejo banal desses seres entristece a alma e a mata. Sua acepção é uma afecção do teu ego, não, do qual teu ego tem afeição, por tua afetação, uma dissonância cognitiva divorciada da realidade. Sou uma abelha orgânica tentando achar pólen e néctar em um jardim de plástico. Isso é uma metáfora que eu usei há quase 1 ano atrás. Ai, caralho, vai. Tem quase 1 ano que eu faço essa porra, cara. E nada mudou. A gente é comum. Eu tô falando da questão social mesmo. Não, parece que não mudou, parece que é a mesma coisa, parece que é o mesmo sofrimento. Por isso que eu consegui achar essa reflexão muito foda. E se eu não tivesse começado esse podcast, provavelmente eu não chegaria num nível de profundidade intelectual que eu consegui chegar. Nossa, mas vendo por esse lado eu evoluí muito. Ai, ai. Então, teve aquele episódio que eu fiquei meio puto lá com a menina em específico. Não a que eu sempre falo. A outra, que a gente tava, sei lá, aquele podcast que eu falei sobre instinto, sobre como as mulheres agem de modo. O, o emocional delas age de modo estratégico, que eu explorei essa ideia. Aí, engraçado eu falar explorar essa ideia, parece que eu tô indo em algum lugar explorar um povo específico. Mas eu me resolvi com ela, a gente tá de boa. A gente sabe que a gente não deseja um ao outro, mas a gente tá se flertando. Sei lá, tá divertido. Tá, vamos lá. Peraí. No Wikipedia. Será que vai vir pra cá essa porra? Filho da puta. O tempo é uma grandeza física fundamental presente tanto no cotidiano quanto em diversas áreas da ciência. Poxa, mas a ciência fala sobre o cotidiano. Que porra é essa, cara? Caralho. Não, tá. A ciência pega um laboratório em específico e testa algumas coisas. Mas isso não significa que a necessidade da ciência é explorar o cotidiano. É melhorar a forma que a gente tem de viver e suprir as carências fisiológicas e intelectuais e sei lá. Uma definição precisa de tempo não é apenas essencial, mas também um requisito básico para a compreensão científica. No entanto, isso não implica que a ciência detenha uma definição absoluta de tempo. De fato, o conceito de tempo é relativo não apenas em um contexto cronológico, considerando a evolução das teorias científicas, mas também dentro dos próprios paradigmas científicos vigentes. Ai, meu Deus! Essa relatividade revela a complexidade do tempo e sua interpretação em diferentes contextos científicos. Em física, tempo é uma grandeza física diretamente associada
ao correto sequenciamento mediante ordem de ocorrência de eventos naturais. Estabelecido segundo coincidências simultaneamente espaciais e temporais entre tais eventos e as condições de um ou mais relógios adequadamente posicionados, sincronizados e atrelados de forma adequada à origem e aos eixos coordenados do referencial para o qual define-se o tempo. Caralho, foi o que eu falei, né? Mas sei lá. Definido desta forma, o tempo parece algo simples, mas várias considerações e implicações certamente não triviais decorrem desta, mostrando mais uma vez que este companheiro inseparável de nosso dia a dia é maravilhoso e sutil do que se pode imaginar. Medir o tempo envolve geralmente bem mais do que apenas justapor um relógio a um evento e anotar sua indicação. As formas de se atrelar os relógios aos eixos espaciais ou não e de sincronizá-los variam bastante segundo o contexto, sendo bem distinto no âmbito da mecânica clássica e da mecânica relativística. Conforme definido, a grandeza-tempo encontra-se intrinsecamente relacionado à grandeza-energia, aos conceitos de coincidência espacial e ou temporal, de simultaneidade e de referencial. As relações entre energia e tempo são tão estreitas que estas duas grandezas são ditas como grandezas conjugadas, ou seja, casadas, tanto ao considerar-se teorias físicas já há tempos consolidadas, exemplo, termodinâmica, como ao considerar-se teorias da física moderna, exemplo, relatividade e física quântica. Tá bom, eu mandei pro chat GP Trumbras, vamos ver o que ele respondeu. Existem diferentes concepções e definições de tempo, dependendo da área de estudo ou perspectiva adotada. Na física, o tempo é considerado uma dimensão fundamental do espaço-tempo, sendo relativo conforme previsto pela teoria da relatividade. Na filosofia, o tempo é frequentemente associado à ideia de continuidade, mudança e fluxo constante. Heráclito, né? Tá, em resumo, é isso. Eu pedi para ela dar uma explicação rigorosa e não foi, então... Até o Wikipedia conseguiu mais. Sei lá, eu acho que eu não tenho mais o que falar. Será? Caralho, esse podcast só vai ter nem 15 minutos. Quando eu tiver alguma coisa interessante para falar, eu volto.